Graça e paz, amados! Estou passando aqui para poder ser bênção na tua vida mais uma vez, desde já. Muito obrigado por vocês me receberem em seus lares através deste vídeo. Para você que está chegando agora, muito prazer. Me chamo Pastor Tiago Matos e através deste canal, Palavra de Esperança, eu quero ser bênção na tua vida. Amém? Falando neste canal, quero te convidar para que você se inscreva e assim nos ajude a continuar crescendo. Se o vídeo falar com você, compartilha para que mais pessoas sejam abençoadas e não esqueça de deixar o seu joinha, porque é muito importante. Amém? Quero dividir com vocês uma palavra que o Senhor colocou no meu coração e eu tenho certeza que será de grande edificação. Estava pensando do quanto nós somos acelerados para falar para as pessoas aquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações. É impressionante como nós queremos logo contar para as pessoas. Não conseguimos parar para poder analisar, entender o que Deus está colocando no nosso coração, ou um próprio projeto que seja um sonho nosso para tornar-se realidade, mas não somos pacientes para poder desenvolver, colocar nas mãos do Senhor. Às vezes ainda estamos rabiscando e logo queremos contar para as pessoas. Sabe, nós precisamos ser cautelosos. E por mais que você queira dividir com pessoas que você confia, com pessoas que você ama, é necessário ter cautela. É necessário esperar um pouco. Sabe, muitas das vezes nós vamos numa aceleração, nós vamos numa velocidade para poder contar para as pessoas, para poder dividir com elas. E não quer dizer que você não vai fazer isso em um determinado momento, mas no início é necessário ter cautela. E aí eu vou dividir com vocês duas passagens que falou muito ao meu coração e espero que seja bênção. Neemias no capítulo 2 vai dizer o seguinte no versículo 11: Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então, à noite me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Olha o destaque de Neemias. No início deste capítulo, ele vai receber autorização do rei Artaxerxes para que ele vá a Jerusalém ver como que a situação estava lá. Chegou a notícia para ele de que o povo estava numa miséria terrível, passando por necessidade, os muros destruídos. Lembrando que antes deles, Zorobabel e Esdras já tinham voltado da Babilônia para Jerusalém para poder reconstruir o templo. E aí o que acontece? Ele se coloca triste, o rei percebe e há uma autorização para que ele vá investigar o que estava acontecendo. Quando nós lemos aqui no 11, percebemos o quê? Deus colocou algo no coração de Neemias, porém ele deixou bem claro, não deixou ninguém saber o que o Senhor tinha colocado em seu coração. Sabe, é esse tipo de cautela que você e eu temos que ter. Nós precisamos nos silenciar em determinados momentos enquanto Deus está projetando algo no nosso coração. Seja algo na obra de Deus, seja algo para a sua vida profissional, seja um plano para a sua vida sentimental. Sabe, nós precisamos frear um pouco, conversar mais com Deus e menos com as pessoas. Porque se você se antecipar, se eu me mostrar logo aberto para as pessoas, isso pode nos atrair inveja, olho grande. Uma vez eu ouvi um profissional falando de quando nós contamos para as pessoas algo que está sendo gerado no nosso coração, essa ideia pode impulsioná-las a fazer na frente. Porque às vezes tem pessoas que têm o recurso, mas a ideia nasceu no teu coração. E aí quando nós contamos demais, falamos demais, somos exagerados em acelerar esse compartilhamento de sonhos, projetos, ideais, podemos fazer com que as pessoas peguem a nossa ideia e por elas terem recurso,
colocar em prática com muita velocidade e depois nos frustramos. E existem muitos casos disso por aí. Então nós precisamos ser cautelosos um pouquinho. Foi o que aconteceu com Neemias. No versículo 16 ele vai dizer o seguinte: não subiam, não sabiam os magistrados aonde eu fora, mais uma vez cauteloso, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Gente, isso aqui é fantástico. Ele é liberado pelo rei para voltar para Jerusalém, não só para reconstruir o muro, mas para poder mexer em toda a estrutura daquela nação que outrora estava anulada por causa do cativeiro e agora retomam sua vida. Então Neemias ele vem não sozinho, mas com pessoas importantes para fazer Jerusalém voltar a funcionar em todas as áreas. E mesmo assim, essas pessoas que seriam importantes na reconstrução, naquele momento, ele não dividiu nada com ninguém. E isso é uma grande lição para as nossas vidas. Precisamos avaliar num todo aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, as pessoas que serão importantes no futuro, mas no presente, talvez não é o momento de participá-las, o que Deus está fazendo para que algo seja gerado no nosso coração e venha nascer para ser uma bênção. Aí nós vamos para o 17 e o 18 que diz assim, ó, então lhes disse, estás vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. Opróbrio aqui significa vergonha. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo e também as palavras que o rei me falara. Então disseram, disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Quando ele decide contar no momento certo para aquelas pessoas, eles são contagiados para poder ir e fazer a obra. É claro que, continuando um pouquinho o texto, vai ter uma resistência da oposição. Mas aqui temos uma grande lição. Talvez quando Neemias foi lá outrora avaliar o cenário, ele fez uma ronda e foi percebendo qual eram as necessidades. Talvez se ele falasse ali, poderia desanimar as pessoas, mas não, ele foi lá, avaliou, anotou, voltou para casa, depois ele vai, leva a comitiva com ele, e quando ele chega no momento certo e fala o que teria que ser feito, as pessoas não foram desanimadas, pelo contrário, contagiadas, porque foi participado para elas no momento certo, e aqui nós lemos que eles tiveram força para fazer a grande obra acontecer. Então peça ajuda ao Espírito Santo, seja cauteloso quando você for participar para as pessoas aquilo que Deus tem colocado no teu coração, porque uma antecipação pode trazer grande prejuízo e até bloquear e interromper essa grande obra, esse grande projeto que Deus quer fazer através da tua vida. Amém? Agora nós vamos lá no livro de 2 Reis, no capítulo 4, que tem uma história muito maravilhosa para que eu possa compartilhar com vocês, aonde o profeta Eliseu, ele se depara com uma mulher que ela está passando por um momento muito difícil. E aí ela chega para ele e fala que seu esposo serviu com muita dedicação e agora o momento difícil chegou em sua casa, os credores estavam ameaçando pegar seus filhos, o momento era difícil, ela era viúva e agora sem recurso para poder dar continuidade na sua jornada como família. Ela chega diante do profeta pedindo socorro. E aqui tem uma estratégia também que vamos aprender um pouco sobre cautela. No versículo 3 vai dizer o seguinte, então disse ele, vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias,
não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Ela aqui está obedecendo uma ordem do profeta. Eu aprendo grandes lições aqui, principalmente quando ela vai na sua vizinhança e pede vasilhas. Se ela pede vasilhas e recebe, é porque ela tinha um bom relacionamento com seus vizinhos. Mas aqui tem algo importante também. O que ele falou para ela? Quando você pegar as vasilhas, é como se ele estivesse dizendo, pede só as vasilhas e não fala para quê. E quando você pegar as vasilhas, fecha a porta, você e sua família lá dentro, e algo vai acontecer. E ela pegou um pouco do azeite que ela tinha, e ali o que acontece? Conforme ela ia enchendo as vasilhas vazias, elas foram ficando, recebendo o azeite, a provisão de Deus. Talvez se ela fizesse de porta aberta, ou contasse para os vizinhos o porquê da vasilha, talvez algo não seria tão maravilhoso como foi. Sabe, às vezes nós estamos com a nossa porta, com o nosso portão escancarado, e todo mundo vê o que acontece dentro da nossa vida. Por quê? Porta aberta, portão aberto, é dar acesso para as pessoas, um acesso desnecessário. Então, existem momentos em que você e eu precisamos ter um a sós com Deus, não contar para as pessoas, não deixá-las acessar a nossa vida quando nós contamos para elas o que estamos passando, o que estamos precisando. E aqui ela fecha a porta com a sua família, o milagre acontece ali e o fechamento é maravilhoso, porque no verso 7 vai dizer o seguinte: então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse, vai, vende o azeite, paga a tua dívida e tu e teus filhos vivei do resto. Quando ela sai e vai para o profeta comunicá-lo, ela está indo falar com Deus, porque o profeta representava Deus naquele momento. Ela não foi para a vizinhança e mostrou as vasilhas cheias. Ela não foi para as pessoas contar o que tinha acontecido ali dentro enquanto a porta estava fechada. Quando ela abre a porta, ela vai direto para Deus contar o que aconteceu. E aí, o que o profeta fala para ela? Agora você se sustenta com esse milagre, porque o que Deus fez hoje na tua vida é para marcar a tua história. Olha que coisa fantástica. Fecha a porta. Não deixe as pessoas entrar na tua vida. Evite falar muitas coisas importantes quanto ao teu futuro, aos seus projetos. Sabe, tem muitos momentos na nossa vida que precisamos nos silenciar. Eu sei que às vezes dá vontade de contar logo, de dividir com as pessoas, mas nem sempre essa euforia vai ser positiva. Porque tem pessoas que realmente vão ouvir de você o que Deus tem colocado no seu coração e vai orar com você, vai te apoiar. Outras não farão isso. Amém? Espero que essa palavra venha ter edificado a tua vida, que nós possamos aprender com essas lições, que nós possamos aprender grandes lições com esses homens de Deus, tanto o Eliseu na vida daquela família, como Neemias no processo de restauração de Jerusalém, e que isso venha nos dar oportunidade de nos tornarmos pessoas melhores, a começando pela privacidade. Fale com Deus primeiramente, e quando as coisas começarem a acontecer, todo mundo vai saber que Deus começou e concluiu a grande obra na tua vida. Amém? Eu te abençoo com esta palavra no nome de Jesus. Graça e paz.